Olá pessoal, boa tarde. Aqui com vocês a professora Suzana de Língua Portuguesa dos 8º anos. Então, semana passada eu deixei uma atividade para vocês do nosso livro didático, da página 97. Era uma atividade que tratava sobre a reflexão sobre a língua, que trazia o assunto regência e já abordava a regência nominal. Um dia anterior eu passei uma videoaula explicativa para vocês, espero que todos tenham assistido para depois responder essa atividade aqui, né? Então, vamos agora fazer a correção dessa atividade, que eram apenas 3 questões. Essa atividade trazia um quadrinho, né? Uma história em quadrinho, que tinha 4 quadrinhos. E dessa história em quadrinho, as questões 1, 2 e 3, que vocês iriam interpretar de acordo com o quadrinho. Eu vou ler aqui o quadrinho para vocês. Então, no primeiro quadrinho tinha assim, eram 2 garotinhas conversando sobre a escola, né? E a garota falava para a outra: na verdade, tenho um pouco de medo de ir à escola. E ela continuava no segundo quadrinho: ouvi dizer que eles fazem muitas perguntas, é verdade? A outra coleguinha dela falava: acho que sim. Por que está preocupada com isso? E ela no quarto quadrinho respondia: porque existem certas coisas que eu simplesmente prefiro não comentar. Então essa era a história em quadrinho. E tinha 3 questões sobre elas, vamos lá agora corrigir. Na questão 1 tinha assim: Sally está indo pela primeira vez à escola. Do que ela tem medo? Então, o que vocês viram lá na história em quadrinho que ela tinha medo? Ela tinha medo de que na escola lhe fizessem perguntas que ela não queria, né? Ou que não pudesse responder. Essa era a resposta da questão 1. Questão 2. A menina afirma que pretende não comentar certas coisas. Com base nessa fala, de que modo ela acredita que serão as perguntas feitas na escola? Então, ela provavelmente achava, né? Pensava que na escola iriam lhe fazer perguntas pessoais, né? E não perguntas acerca do que se aprende em uma escola. Então ela tinha medo, né, que fizessem perguntas pessoais para ela. Só que na escola não se faz esse tipo de pergunta, né? Lá o professor vai fazer perguntas de coisas que se aprende na escola, conteúdos. Questão 3 tinha assim: releia estas falas e observe as palavras destacadas. Aqui trazia 3 frases que tinha na história em quadrinho. A primeira delas era: na verdade, tenho um pouco de medo de ir à escola. Aí estava destacada aqui a palavra tenho. Segunda frase: ouvi dizer que eles fazem muitas perguntas. É verdade? Nessa frase aqui destacaram a palavra fazem. Terceira frase: acho que sim. Por que está preocupada com isso? Nessa frase destacaram a palavra preocupada. Agora vamos à pergunta sobre essas frases. As palavras destacadas estão acompanhadas de outras que as completam e constroem o sentido da oração? Quais são elas e que preposição as liga? Então, eles queriam saber se perto dessas palavras destacadas tinha preposição e quais palavras que estavam perto dela completavam o sentido dessa oração. Então, na primeira frase: na verdade, tenho um pouco de medo de ir à escola. Perto da palavra tenho, que estava destacada, tinha preposição? Não, não tinha preposição. Preposição é de, para, com, a, desde, enfim, tem várias, mas aqui não tinha nenhuma preposição. Eu já sei que não tem preposição, mas quais palavras que estavam perto dela, né, construiu o sentido dessa oração? Aqui era um pouco, então um pouco de medo eram as palavras que construíam o sentido dessa oração. A resposta é da primeira frase. Na frase 2, ouvi dizer que eles fazem muitas perguntas. É verdade? Perto da palavra fazem, tinha preposição? Não, não tinha preposição. Mas aí quais palavras da frase completavam o sentido dessa oração? Era aqui as palavras muitas perguntas. Então, muitas perguntas era a resposta da segunda frase. E terceira frase: acho que sim. Por que está preocupada com isso? Estava destacada aqui a palavra preocupada. Perto dela tinha preposição? Sim, aqui apareceu a preposição com, ó. Por que está preocupada com isso? Esse com é uma preposição. Então, ela vinha acompanhada de preposição e as palavras que completavam o sentido delas nessa oração era com isso. Então, a resposta era a preposição com e as palavras com isso. Então, pessoal, essa foi a correção da nossa atividade da página 97, que eu passei para vocês semana passada. Façam as correções necessárias em suas atividades. E qualquer dúvida sobre esse assunto, podem entrar em contato comigo na plataforma ou no privado do WhatsApp. Tem muitos alunos que não enviaram ainda as atividades. Tem alunos com atividades em atraso. Podem fazer e enviá-las, que eu ainda aceito todas. É importante que façam, pois elas serão pontuadas mais à frente, hein? Valerão pontos, notas. Os alunos que estão fazendo, parabéns, continuem assim.
Qualquer coisa pode entrar em contato comigo, tá? Beijo, tchau, tchau, professora Suzana.